criminalista, o seu Instagram, o seu YouTube jurídico específico em advocacia criminal. O único do Brasil que fala sobre a advocacia criminal. Meus amigos, falando de advocacia criminal, nós estamos ao longo desse ano, principalmente desse ano, recebendo inúmeras reclamações, inúmeras representações contra magistrados que desrespeitam violentamente, não é que só que desrespeitam, mas desrespeitam de maneira violenta as prerrogativas, os direitos dos advogados. Na verdade, esses direitos e essas prerrogativas, elas são garantias da cidadania. Nós não falamos em nome próprio, nós falamos em nome daquela pessoa que está alcançada, justa ou injustamente, pelo aparato estatal criminal. E uma forma de se registrar essas coisas que estão acontecendo nas salas de audiência, nos tribunais, até para que se possa tomar medidas no CNJ, nas corregedorias, das ações indenizatórias, é muito importante que você grave a audiência. É muito importante que você tenha um audiovisual mostrando o que é que aconteceu durante aquele momento da audiência, onde deveria haver respeito entre todo mundo. O Código de Processo Civil, com a reforma que teve, trouxe no artigo 367, que é aplicado ao Código de Processo Penal por força do artigo 3º, que permite a analogia, o artigo 3º do Código de Processo Penal, aplica-se esta regra ao Código de Processo Penal. O servidor é um oficial de sala. Ele, sob o ditado do juiz, lavrará um termo, é o tal do termo de audiência. Quando há esse tipo de situação, você toma cuidado porque o oficial de sala, ele simplesmente desliga a gravação. Já sabendo que vai acontecer uma briga entre juiz e promotor é muito difícil, mas entre juiz e advogado, ele desliga. E aí você fala, eu quero que requeira em ata. Ele vai falar, doutor, não precisa, está sendo gravado. Precisa. É um direito seu que o artigo 367 te garante. O termo de audiência, aonde conterá, em resumo, o ocorrido na audiência, principalmente aquelas questões pontuais de desrespeito às prerrogativas, desrespeito à própria lei. Então é importante que você tenha isto aqui como norte. Você tem que saber a fundamentação legal do que você está pedindo, ok? E agora os dois mais importantes parágrafos do artigo 367 é o quinto, vamos começar pelo quinto. Quinto, a audiência poderá ser integralmente gravada em imagem e áudio, que é o que acontece hoje, em meio digital ou analógico, desde que assegure o rápido acesso das partes e dos órgãos julgadores, observada a legislação específica. Muito bem, então a audiência pode ser gravada integralmente. Essa permissão, essa autorização, essa regulação é aquela máquina filmadora que tem na sala do juiz e que ele grava a audiência. Muito bem, no parágrafo 6º, a gravação a que se refere o artigo 5º também, ou seja, concomitantemente, pode ser realizada diretamente por qualquer das partes. O promotor pode gravar, independentemente de autorização judicial. Aqui é fundamental. Independentemente de autorização judicial. O juiz não precisa autorizar. O Tribunal de Justiça de São Paulo, no seu regimento interno, instituiu que o juiz deve ser avisado que vai ser gravado. A lei não pede isso. Ah, mas o regimento interno também é lei, só que o Código de Processo Civil está acima dela. E ela não pede que se avise ou que se faça coisa nenhuma. Muito menos pedir autorização. É um direito seu gravar a audiência. Muito bem. Então nós temos a lavratura do termo que você tem direito, não é porque está sendo gravado que você não tem direito, você tem direito ao termo. No parágrafo 5º, a audiência pode ser gravada, e no parágrafo 6º, você ou qualquer uma das partes pode gravar, independentemente de autorização judicial. Bom, e se for um processo sigiloso? A responsabilidade é de quem gravou. O que acontecer, o destino que se der a esta gravação, é responsabilidade de quem gravou. Então, não tem esse negócio de permissão, não permissão.
pode gravar. Agora, você se responsabiliza civil, criminalmente e na questão de ética da advocacia. Muito bem. Por que nós temos que gravar? Fatores de importância de se gravar a audiência, fundamental. 1. Coibir, inibir e expor o arbítrio, a arrogância e prepotência. A gente reclama tanto, puxa, aquele juiz é arrogante, aquele juiz é prepotente, faz audiência de uma maneira estúpida. Gravado, ele não vai ser assim. Impedir as situações lamentáveis e desrespeito aos direitos e prerrogativas da advocacia. Essa semana tivemos a juíza divulgada, né? A juíza da 2ª Vara de Tóxicos de Belo Horizonte, num ataque histérico contra o advogado porque ele interferiu numa pergunta que a juíza fez ao réu sobre contratação, isso não é alçada da juíza, saber se o seu advogado está contratado para um ato, para 2, para 3, não interessa, isso é a relação advogado-cliente, mas ela se meteu e teve um ataque de fúria contra o advogado. E, infelizmente, o que nós mais temos visto, o que nós recebemos de maior número de reclamações, é essa, briga de juiz com advogado, que não quer consignar no termo, se o advogado insistir, prende, o famoso esteja preso por desacato quando ele está reivindicando, não deixa falar, doutor, o senhor não pode falar. Pode, artigo 7º, inciso 10 da Lei 8.906/94, lei federal em plena vigência, o advogado tem direito de falar na audiência, no tribunal, em qualquer situação. Enfim, por isso gravar. Estrita observância das regras processuais. Fundamental aqui. Por exemplo, juiz que não cumpre o artigo 212 do Código de Processo Penal, insiste no sistema presidencialista que está revogado há muito tempo. O sistema que vige hoje é o do cross-examination. E ele vai sair com a seguinte desculpa: doutor, eu sou o destinatário final da prova, eu posso fazer pergunta? Pode. Ninguém diz que não pode, mas tem que fazer as perguntas de acordo com o que preconiza a lei. Primeiro as partes fazem perguntas e se o juiz tiver algum fato a esclarecer, ele faz as perguntas. Não é impeditivo do juiz fazer pergunta, ele pode fazer, ele deve, mas na ordem em que a lei estabelece. E a última, impedir tratamento desigual entre as partes, acusação e defesa, e o acusado e as testemunhas. Por exemplo, eu tive uma situação ridícula, triste na verdade. Um réu, um garoto de 19 anos, sai do presídio onde ele está, vai para o outro, sai na hora do jantar, não janta, vai para o outro para poder comparecer na audiência. Ele sai antes do almoço, quer dizer, ficou sem jantar, sem café da manhã, sem almoço, vai para o fórum, chega lá e vai ficar até as tantas para fazer esse caminho de volta. Fica praticamente 2 dias sem alimentação, que é um absurdo. Serve um lanchinho, às vezes serve, mas muito bem. E esse réu, durante o interrogatório, era uma das últimas audiências, ele pediu à juíza: excelência, posso tomar um copo d'água? Não, na minha sala a réu não toma água. Se estivesse filmando, muito provavelmente essa juíza não teria essa manifestação desastrosa, desumana. Portanto, meus amigos, é fundamental que você leve o seu gravador, leve o seu telefone celular e grave e filme a sua audiência. E você terá como inibir, como coibir inúmeras situações que não vão acontecer diante das câmeras. Papo de Criminalista, a gente volta, um grande abraço.